Boa noite, a paz de Deus, tudo bem com vocês? E aí, quem que já está online aí? Vamos começar mais um estudo bíblico. Já estou vendo aqui o Joseph online, Tainá Soares, Daiane Monteiro, Verônica Nunes, Zenaide. E aí, irmão Zenaide? A paz, irmãos, todo mundo aí? Vamos começar mais um estudo bíblico. E hoje ao pastor Elton também. A paz, pastor! E hoje vamos dar entrada ao estudo sobre a cristologia, né? Que é sobre Jesus Cristo. E o som tá bom? O som tá bom? Beleza. Se travar aí, irmãos, aí já sabe, né? Escreve aí, travou, probleminha no áudio, alguma coisa. Aí nos ajuda aqui a arrumar, tá bom? Mas creio que vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. E hoje nós vamos ter a primeira aula, né, sobre a cristologia. E tem um tema aí muito interessante que fala sobre Jesus, filho de Davi. É um tema que nós vamos adentrar aí porque é uma curiosidade. Eu mesmo tinha muita curiosidade sobre isso, né? Mas por que filho de Davi? Nós vamos ver aqui várias passagens onde diz que se refere diretamente Jesus, filho de Davi. E é interessante nós adentrarmos para saber o que quer dizer isso, né? E nós vamos ver interessante também em meio aqui o estudo que até naquela época, né, onde era, vamos dizer assim, bem falado sobre isso, até as próprias pessoas da época tinham dúvidas sobre isso, que é os fariseus, né? Nós vamos ver versículos aqui onde os fariseus interpretavam de maneira equivocada essa parte, né? Essa passagem, e Jesus até orienta em certo ponto aqui. Nós vamos ver tudo isso hoje, e é bacana, viu? É bênção, nós sabemos porque conforme nós vamos lendo a Bíblia e no Segundo Testamento, nos Evangelhos, nós vamos deparar muitas das vezes com esse versículo, com esta passagem dizendo Jesus, filho de Davi. Tá bom? Então nós vamos começar a aula, fazer um momento de oração. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esse estudo, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar com cada um de nós, venha nos instruir em nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder e com a Tua glória, abra, Pai, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender um pouco mais da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E aí, quem entrou mais aí? Igor Teixeira. E aí, Gão? Nicole, irmã Edna, irmã Zuleide, irmão Manuel. A paz, irmãos. Todo mundo entrando aí na live. Então, vamos começar aí. Hoje, primeira aula sobre cristologia, sobre o estudo de Jesus Cristo. E o tema de hoje é Jesus, filho de Davi. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 47. Marcos, capítulo 10, versículo 47. Nós vamos ver uma passagem do cego Bartimeu em Jericó. E ele diz assim, no versículo 47. Está no telão aqui, né? Aí, deixa eu enquadrar mais aqui. Os irmãos verem na tela. Certo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu gosto bastante dessa passagem, onde o cego Bartimeu, ele chama a atenção de Jesus, né? No momento que Jesus ali estava passando em Jericó. E Jesus nunca mais ia voltar a Jericó. Ele estava a caminho a Jerusalém, ia ser crucificado, né? E ali, nesse momento, o cego Bartimeu chamou a atenção de Jesus. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então nós vemos aqui o primeiro versículo onde é citado isso.
Agora eu queria ler com os irmãos também outra passagem, e também os irmãos, se puderem estar marcando isso, é muito importante. Você colocar no caderninho aí o tema Jesus, filho de Davi, para assim, quando você tiver alguma dúvida, você poder consultar aí. A paz, Maitê! E aí, Maitê? Então vamos lá. Mais um versículo. Mateus, capítulo 9, versículo 27. Nós vamos estudar sobre estas passagens que diz Jesus, filho de Davi. Então, Mateus 9, versículo 27. Aqui vai dizer a cura de 2 cegos. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Então, mais um momento aqui, onde é falado filho de Davi. Vamos ver mais um versículo? Mateus 15, um pouco antes, está até pertinho aí, ó. Mateus 15. Aí você vai marcando aí no seu caderninho, tá? Mateus 15, versículo 22. Aqui vai dizer sobre a mulher cananeia. Da Cananeia. 22 o versículo. E eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercâneas, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então aquela clama a Jesus, e mais uma vez aqui é citado onde é falado filho de Davi. As pessoas falavam diretamente para Jesus, isso, né? E assim faziam as suas petições, pediam, louvavam, mas sempre o povo citava filho de Davi. Agora a gente vai ver o último aqui versículo sobre esse momento, que é muito importante, que é em Mateus 21, versículo 9, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse momento ele já tinha passado por Jericó, já tinha curado ali o cego Bartimeu, né? E ele adentra agora aqui em Jerusalém, onde ele ia ser crucificado, né? Nesse momento. E é onde ele entra em cima do jumentinho. Então vamos ver, 21, versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aqui a gente vê bendito o que vem em nome do Senhor, dizendo que ele era o enviado, que ele era o Messias, que era o Salvador. E o pessoal, o povo clamava que Hosana nas alturas. A palavra Hosana, ela tem um significado e ela quer dizer salvação, salvar-nos, né? O povo louva ao Senhor, né? E tem um grito de gratidão, e essa é uma palavra de esperança, de louvor. Em Lucas 19:38 diz glória nas alturas. Então esse nome quer dizer santidade, quer dizer, em hebraico, né? Em hebraico ela tem um significado de salvação, salvar, Hosana. E Hosana nas alturas, também nós vemos aqui em Lucas 19:38, que é glória nas alturas, que é o Senhor, o Salvador, né? Por isso o povo falava Hosana, Hosana. Então nós vimos aqui versículo 29, né? E nós vemos aqui mais um momento em que Jesus, né, entrando aqui em Jerusalém, e aí o povo dizendo mais uma vez: Hosana ao filho de Davi. E então aqui nós vemos
praticamente alguns versículos, né, onde diz que Jesus, filho de Davi, o povo assim clamava, né? E porque tudo isso tem um significado, tem algo. Em Paulo, vamos começar a entender melhor isso. Por que Jesus, filho de Davi? Vamos agora ler um versículo e nós vamos começar a adentrar em uma explicação mais detalhada sobre isto, sobre esta questão, que é dúvidas de muita gente ainda. Muitas pessoas certamente têm dúvidas sobre isso, porque nós vamos ver aqui naquela época mesmo, que era muito citado, o povo já tinha dúvida, né? A gente vai ver aqui também na palavra. Então vamos lá, eu queria que os irmãos abrissem agora em Romanos, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Romanos, carta aos Romanos. Vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 3 e 4. Vamos ler o versículo 1, onde diz, aqui Paulo dando uma saudação, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Escrituras. E agora o versículo 3 está na tela aí. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vê que dá uma explicação sobre isto. Aqui não está pegando, né? Peraí. Agora sim. Quadro aí. Eu vou ler mais uma vez, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 3. Acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, Davi ele viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Foi bastante tempo mesmo antes de Jesus. Veio muitas gerações após Davi até vir Jesus Cristo. E filho de Davi era com o sentido de descendência, sabe? O que nós vamos entender, passar hoje no estudo é isso. O significado de filho de Davi, onde várias pessoas falavam diretamente isso para Jesus, né? E isso está escrito em vários versículos da Bíblia. A gente vai entender melhor o significado disso. Então, o filho de Davi era como um sentido de descendência aqui na terra. Jesus era o próprio Deus, se fez homem, se fez carne e viveu entre nós, humano, normal, igual qualquer um de nós. Ele percorreu e pregou, né? Na verdade, o ministério de Jesus, ele anunciou a palavra do ministério, foi por volta de 3 anos e meio, se não me engano, 3 anos e meio mais ou menos, e que ele trouxe a palavra, ele trouxe a verdade, ele se revelou Deus e trouxe a revelação mesmo de Deus para cada um de nós e a salvação, né? E enquanto ele estava ali, desde o nascimento, ele era como um de nós, né? Vamos dizer assim, uma pessoa normal, vamos dizer assim, mas, claro, era o próprio Deus ali percorrendo entre nós. Mas ele tinha fome, tinha dor, vamos dizer assim, você via Jesus, né? Ali os discípulos tinham contato direto com Jesus. Ele, como na forma humana, ele era descendente de Davi. Então, isso, quando a gente vê Jesus, filho de Davi, é da forma humana, da forma que ele se fez homem. É do sentido
normal como cada um de nós aqui temos as nossas gerações, nossas famílias, avós, netos, e aí vai, né? E Jesus ele veio de uma linhagem. Jesus ele veio ele nasceu, e os pais de Jesus eram quem? José e Maria. José e Maria vieram de uma descendência, né? Então é essa descendência que está se referindo aqui. Jesus, filho de Davi. Nós vamos ver que José também era considerado filho de Davi. Por isso que assim, não era apenas Jesus, né, que era declarado como filho de Davi, mas também nós vamos perceber que até o pai dele, José, vamos dizer assim, na Bíblia, né, diz que ele também foi chamado filho de Davi. Vamos ver isso na Bíblia? Mateus, capítulo 1, versículo 20. Mateus, versículo 1. Capítulo 20. Vamos ver aqui. Certo. Então, capítulo 1, versículo 20 diz: E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que José também era considerado filho de Davi. O que quer dizer isso? Ele era descendente da família de Davi, vamos dizer assim, do trono de Davi, da geração de Davi, essa linhagem que veio. Paz e irmanice, o pastor mandou alguma coisa, filho de Davi, título atribuído ao Messias. Boa, o pastor também aqui, colocou título atribuído ao Messias, isso, filho de Davi. E por quê? Quando nós vemos isso, né, filho de Davi, na Bíblia quer dizer da linhagem de que Jesus veio, que veio da parte de José, Maria, e nós vamos entender mais agora à frente, vendo alguns versículos aqui. Então, em termos humanos, Jesus era descendente de Davi, em termos humanos, sabe? Mas Jesus é filho de Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. A paz, pastora Cris, tudo bem? Vamos lá. Agora, vamos ver um versículo mais detalhado também, que fala a respeito disso. Em Lucas, capítulo 1, um pouco mais para frente aí. Lucas, capítulo 1, versículo 30. Vamos ler até o 33. Diz assim: Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Está dizendo aqui, né? Então, o próprio anjo de Deus falando também sobre isto, sobre Jesus, filho de Davi, porque era a linhagem, a descendência da parte humana, assim, da parte carne, parte daqui na terra, sendo da terra, né? Carnal. Então, falando que Jesus viria da descendência de Davi, e ao versículo 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, né? Aqui até fala, seu pai, falando de Davi aqui, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Quer dizer, Davi teve o seu reino, né? Teve ali, vamos dizer assim, o seu momento ali, onde ele fez a sua história, o seu momento, mas vamos dizer assim, o trono de Jesus nunca vai ter fim. Veio para a eternidade, vamos dizer assim, né? Jesus ele veio para continuar isso daí, mas eterno. O trono de Jesus é eterno, nunca acaba. Confirmando aqui na palavra de Deus. Agora, tudo bem, mas por que Davi, né?
Por que filho de Davi? Porque menciona diretamente isso a Davi, né? Por que nós vemos isso? Por que Jesus veio da descendência de Davi? Porque a gente vê essa grandeza aqui, ó, no versículo 32, o Senhor lhe dará o trono de Davi, sabe? Enaltecendo até Davi aqui, ó, seu pai, dizendo. E vamos agora adentrar melhor sobre isto. E aí os irmãos aí quiserem participar, mandar versículos aí sobre isso, vai ser bênção, hein? Participa aí, irmãos. Se tiver alguma dúvida também, pode mandar aí nos comentários. Então vamos lá. Nós começamos a entender por que a descendência é de Davi, né? Por que tudo isso, nós vamos começar a entender agora. Que a promessa de Deus dizia que o Messias, o Salvador, seria filho de Davi, descendente. Então, nós vemos, fazendo a leitura da Bíblia, nós vemos que a vontade de Deus era essa, que o Salvador viria da descendência de Davi. Por isso que o povo guardou isso no coração e o povo falava diretamente isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o povo guardou no coração essa promessa. Porque o povo sabia que Jesus, o Messias, o Salvador, viria da descendência de Jesus. E quando Jesus nasceu, foi comprovado isso. Que José, né, veio da linhagem de Davi. Então o povo, realmente se cumpriu. E realmente tudo que Deus fala se cumpre, do jeito que Ele fala. E por isso que o povo começou a dizer, até alegre, feliz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque sabia que ele vinha da descendência de Davi, era uma promessa mesmo, ele era o Messias. Por isso que o povo citava muito isso, falava bastante, né? Você vê isso, naquela época, era muitos versículos nós vemos que o povo falava. Então, vamos entender mais detalhado agora. A promessa dizia assim, que é a promessa de Deus, né? A promessa era que Jesus, o Salvador, o Messias, seria judeu, ele seria da tribo de Judá e ele seria da família de Davi. Então era essa promessa ia se cumprir desta forma que Deus falou. Jesus, o Messias, ele viria da descendência de Abraão, era judeu. Jesus é judeu. Ia ser judeu, o Messias, o Salvador, e o Salvador seria da tribo de Judá, e o Salvador seria da família de Davi. Entendeu? Agora a gente começa a entender melhor por que isso, porque Jesus, filho de Davi. Era a promessa de Deus, que seriam feitos esses três tópicos seriam passados aí, e até o surgimento de Jesus. Vamos entender aqui agora, mas por que judeu? Vamos dizer a promessa aqui. Judeu, nós vamos ver em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. O Messias, a promessa, ele seria judeu. Então vamos lá, versículo 12, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Então, dizia que seria da descendência de Abraão. Porque aqui a promessa para Abraão dizia que bendito seria todas as famílias. Então Deus prometeu a Abraão que todas as famílias e povos, né, seriam abençoados. E se estendeu para seu filho Isaque e seu neto Jacó. Né? E Jacó nós vamos entender agora por que da tribo de Judá. Aí, então, esse é o primeiro tópico aí sobre a promessa, que seria Jesus, o Messias seria judeu. Então se cumpriu.
Agora, a segunda promessa é que seria da tribo de Judá. Aí nós vamos ver aqui em Gênesis ainda, capítulo 49. Vamos lá, capítulo 49. Capítulo 49, versículo 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Aqui Siló tem, vamos dizer assim, vinculação com Jesus. Tá? E a ele se congregarão os povos. Então, nós vemos aqui que Jacó profetizou que a tribo de Judá reinaria sobre todas as outras tribos de Israel. Opa, tá cortando aqui. Vocês estão vendo aí? O versículo. Então, Jacó estava profetizando o que aqui? Que a tribo de Judá ia reinar sobre todas as tribos de Israel. Cetro, a palavra cetro aqui quer dizer bastão de comando, autoridade real, da realeza, vamos dizer assim, algo muito importante. Então, nós vemos aqui, o cetro não se arredará de Judá, que é esse bastão de comando, esse bastão real. E Siló é associado a Jesus Cristo, né? Quando diz aqui, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos, aqui falando de Jesus. Tá? E agora, então nós vemos o que? Quando nós vemos isso da tribo de Judá, por que tribo de Judá? Israel, ela foi dividida em 12 tribos, que era, cada tribo era sobre cada filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, e os 12 filhos ali tiveram cada um uma tribo, foi dividida ali. Então teve um encontro com Deus, e o povo de Israel assim, ele teve suas tribos, né? E da tribo de Judá, da descendência de Judá, viria o Salvador. Era, vamos dizer assim, segundo tópico aí sobre a promessa que é vinculado à vinda do Messias, Jesus Cristo. Tá? E agora vamos ver agora o terceiro, que era que o Messias viria da família de Davi. Quer ver? Vamos ver aqui, Salmos, capítulo 89. Salmos, capítulo 89. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Está dando para compreender sobre o significado de Jesus, filho de Davi? Vamos ver agora, falando sobre o Messias sendo da descendência de Davi. O Salmos 89, versículo 3 e 4. Diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então aqui é uma promessa que Deus fez a Davi sobre um concerto, né? Diz assim, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Olha só que coisa grandiosa, né? E a tua descendência estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Por isso que lá o Lucas, a gente vê o anjo falando que Jesus viria, reinaria sobre o trono de Davi. E vamos dizer, passar o trono de Davi direto para Jesus, vamos dizer assim. Mas o reino de Jesus seria eterno e para todos sempre. Mas aí você vê que era uma promessa que Deus fez da geração de Davi, direto para Davi ali. Que o Salvador viria através da descendência dele e seguiria, né, as gerações até chegar a Jesus, até chegar a José e Maria e Jesus. Tá bom? Aí tem relatos aí que não se fala diretamente se Maria era da descendência de Davi, né? Não se fala, a Bíblia não fala diretamente isso.
mas fala que José era, tá bom? Então vamos lá. Jesus cumpria todos os requisitos para ser o Messias, o Salvador que todos aguardavam. Então se cumpriu tudo ali, por isso que o povo falava com toda a fé, com todo o entendimento, Jesus, filho de Davi, porque primeiro ia ser judeu, ia ser da tribo de Judá e viria a ser descendência de Davi. Então, quando se cumpriu, o povo, como sabia dessa promessa, falava Jesus, filho de Davi, porque sabia que ele era descendente. Então, quando nós vemos isso, nós vemos descendente da parte humana, vamos dizer assim. Filho de Davi é como se fosse da parte humana, tá? Parte homem. Agora, da parte soberana que é de Deus, Jesus é filho de Deus, tá? Nessa parte espiritual, dessa parte já direto das coisas de Deus, nós entendemos que Jesus é filho de Deus, tá? Mas aqui, na genealogia do cumprimento de que foi Jesus no ministério dele sobre a terra, então tudo isso da parte humana, ele era descendente de Davi, tá? Então já está dando para dar uma esclarecida aí. Vamos ver aqui, ó, a genealogia de Jesus. É interessante, ó, Mateus 1. Vamos lá em Mateus capítulo 1. Vamos ver a genealogia de Jesus. Genealogia, para quem não sabe, só faz uma árvore, né? Os galhos ali, o tronco, aí aqui é o avô, depois os netos, né? Vamos ver aqui, a Mateus capítulo 1 fala de toda a genealogia de Jesus Cristo. O primeiro versículo diz: filho da geração de Jesus Cristo, ó, filho de Davi, filho de Abraão, ó, judeu. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Tá vendo? Aqui já fala de toda a promessa já, que se cumpriu, que veio de Judá. E Judá gerou a Tamar, e Farás e a Zara, e Farás gerou a Esrom, e Esrom gerou a Abraão, e aí sucessivamente. Só que, ó o versículo 6, ó o versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias. Aí já fala aqui da linhagem Davi. E aí vamos lá no versículo 16, lá embaixo. Diz: e Jacó gerou a José, marido da Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Tá? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Então você vê gerações, 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 mas a promessa seria que viria da geração de Davi, né? O Messias. Por isso que o povo falava mesmo, filho de Davi, né? Porque o povo guardou isso no coração. Falou, poxa, vai vir de Davi, vai vir da geração de Davi. O Messias está vindo. O povo guardava isso no coração, crendo, até que surgiu. Bênção, né? Então a gente vê que isso é da parte humana, né? A parte aqui na terra. Boa. Agora vamos ver aqui, ó, em Atos, que é um versículo muito importante, que é Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 30. Atos capítulo 2, versículo 30, diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria Cristo, para o assentar sobre seu trono. Você vê? Aqui é Pedro falando em Atos, lembrando de Davi, né? Aqui fazendo a lembrança de Davi,
E falando até por que isso, né? Porque filho de Davi. Aqui o versículo confirmando isso, né? Ó, sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido, ó, Deus prometeu para Davi, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo. Então, a geração dele seria levantado o Cristo para assentar sobre seu trono. Então você vê que é algo grandioso aí, né? E aí Jesus, ele reina para todo sempre. Então, estamos entendendo por que Jesus, filho de Davi. Já está dando uma explicação mais detalhada, né? Até aqui nós entendemos bem sobre isso. Aí nós estamos quase finalizando, tá? Já está quase finalizando, mas você precisa ficar até o final para entender todo o contexto. Ó, Salmos 110, versículo 1. Queria ler com os irmãos também. Salmos 110, versículo 1. Olha o que diz. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo quer dizer descanso. O que quer dizer esse versículo? Vamos ler de novo. Ó. Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui dizendo que Davi falando diretamente com Deus e falando de Jesus. Então falando que Deus é o seu Senhor e que Jesus é o seu Senhor. O próprio Davi falando isso, que Jesus é o seu Senhor. Então olha o que diz. Disse o Senhor ao meu Senhor. Esse ao meu Senhor é sobre Jesus. Assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo, que é descanso dos teus pés. Aqui Davi falando diretamente. Essa parte de ser filho, não é que ele era pai, vamos dizer assim, pai de Jesus, mas Jesus era o seu Senhor. E o próprio Davi reconhecia e relatou isso nos Salmos aqui, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Então ele se reconhecendo que Jesus é o seu Senhor, entendeu? Então dessa parte de Deus, essa grandeza, Jesus é filho de Deus e é Senhor de todos os senhores. Jesus é o Senhor de toda a nação, tá? Não muda para ninguém. Só que naquela época pessoas faziam um mau entendimento sobre isso. A paz, irmã Luzinete, tudo bem? Amém. O que acontece? Por que esta aula é muito importante? Essa aula é muito importante por causa que a gente vai adentrar agora no versículo onde diz que naquela época, onde era muito falado sobre isso, o povo falava das promessas, mas mesmo assim os fariseus eles tinham um mau entendimento sobre isso e interpretavam errado, achando, mas então você é filho de Davi, quer dizer, Davi é seu pai, então como você é filho de Deus, sabe? Fazendo essa troca de entendimento. A paz, irmão José Lima. Agora nós vamos entender, olha para você ver o que era a confusão nessa época, né? Sobre isso, imagine os dias de hoje, depois de não sei quantos mil anos, né? Olha o que diz em Mateus 22. Essa aqui é uma parte muito importante, tá? Que nós vamos adentrar agora. Mateus capítulo 22, versículo 43. Eu vou ler do 41 até o 46. Vocês acharam aí? Mateus capítulo 22, versículo 43. Mas eu vou ler do 41 até o 46. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Jesus ele foi interrogar os fariseus, dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe, de Davi. Mas aqui Jesus estava falando da parte, né, da grandeza que ele ali representava, era o Salvador. O que eles deveriam ter respondido aqui? Não, é filho de Deus, Jesus é filho de Deus. Então
essa resposta seria correta. Mas eles falaram de Davi. E ao 43, disse-lhes ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. Nós acabamos de ler aqui agora, né? Que é o Salmos 110. Versículo 43 ainda, ó, disse-lhes: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escábulo de meus pés. Versículo 45. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Jesus falando, como eu vou ser filho dele? Se o próprio Davi fala que eu sou o Senhor dele. E aí ao 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Nesse momento ninguém mais interrogou Jesus, porque ficou claro que entenderam o significado disso. Entenderam o que quer dizer filho de Davi. O povo fala filho de Davi da parte humana, essa parte de genealogia, de descendência, de linhagem, que Jesus se fez homem, viveu entre os homens aqui na terra. Essa parte de linhagem, de descendência, Jesus realmente veio de Davi, da geração de Davi, porque era uma promessa que se cumpriu. Mas os fariseus eles tinham um entendimento errado sobre isso e achavam que da parte espiritual até isso eles não entendiam que Jesus era filho de Deus, né? Que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era o Messias. Os fariseus eles até ensinavam isso, né? Que Jesus era filho de Davi, mas não entendiam dessa parte do que ele era o Messias, que ele era o próprio Deus, que ele era filho de Deus. Então era uma interpretação errada que o povo fazia, e que se naquela época que se era muito falado tinha essa falta de compreensão, imagine nos dias de hoje, né? Vamos dizer assim. Então é sempre bom nós estarmos revendo isso, né? E lendo, para ter um entendimento melhor. Então Jesus, filho de Davi, é da parte de descendência, dessa parte humana, sabe? E por ser um cumprimento da promessa, Jesus era muito mais que filho de Davi humanamente, né? Mas era o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Jesus é o Senhor dos senhores, tá? Ele é filho de Davi, descendente e Senhor de Davi. Então, quando nós lemos aqui, compreendemos todos esses versículos aqui, esse entendimento, nós entendemos que ele é filho de Davi, parte de descendência, ele era descendente, mas ao mesmo tempo era o Senhor de Davi. Tá? Essa parte que os fariseus não entendiam, que ele era Senhor, dessa grandeza que era Jesus. E Senhor de todos nós, né? O estudo, creio que ficou claro, né? Rapaz, irmão José Lima! Amém, irmão? Olha, irmão, chegou no final da aula, vai ter que ver tudo de novo, hein? Então, irmãos, espero que os irmãos tenham compreendido aí sobre este tema. Eu tinha muita curiosidade sobre isso, porque eu gostava muito daquela passagem, né, do Bartimeu, onde Bartimeu falava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí eu fui pesquisar, né, porque era algo assim que, mas não é filho de Deus, né? Então eu fui ver e entendi perfeitamente que era referente à promessa de Deus. Era da promessa de Deus isso. Ele seria judeu, ele viria da tribo de Judá, para não ter erro, né? Até Deus fez isso, até revelou isso ao povo, para o povo não cair em erros, né? Vamos dizer assim. Então, para o povo seguir mesmo a voz de Deus e a promessa de Deus. Então o povo ficou atento ali, ó. Opa, é judeu, veio da descendência de Abraão, depois veio da tribo de Judá, depois descendência de Davi. Entendeu? Por isso que o povo falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas
O povo que falava isso sabia que Jesus era Senhor, que Jesus era o próprio Deus, tá? E isso era apenas da parte de descendência, né? Da linhagem, da onde Jesus veio, da família de Jesus, né? De onde ia surgir. E Jesus queria que fosse da parte de Davi, né? Foi um desejo de Deus, assim como foi o desejo também da parte vindo de Abraão, a descendência de Abraão, que onde todas as famílias seriam abençoadas e que o cetro não sairia da tribo de Judá, que era, né, essa parte de reino, né? Tá bom, irmãos? Então é isso aí. Essa foi a aula aí e a próxima aula será ainda sobre Cristo, sobre cristologia. Vamos adentrar outros tópicos aí, tá? E a gente vai adentrar sobre o nascimento de Jesus, né? E aí, vamos que vamos, né? Falar de Jesus, é muito bom, tá bom? Ó o pastor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém, pastor. Ó Aline, glória a Deus, irmão. Amém. Paz, irmã Verônica. Então é isso aí, irmãos. Que hora que é? 8h20. 8h20, amém. Fazer um momento de oração aí, irmãos. E até mais, viu? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por esse momento de o Senhor estar aqui conosco, Pai, revelando a Tua palavra na vida de cada um, Pai. Não importa se esteja em casa, no trabalho, no metrô, no ônibus, que o Senhor venha, Pai, abençoar cada vida em nome de Jesus. Repreendemos todo o mal, Senhor. E o Senhor é o nosso Senhor. Jesus é o nosso eterno Salvador, Senhor dos senhores, e é Rei para todo sempre. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Tchau, irmão, fica com Deus.